Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Muitas saudades de vocês, muita. Foi muito bom revê-los na videoconferência, tá? Nos vídeos, ouvir cada um falando, rindo, brincando. Foi muito legal, tá? Gostei demais. Espero que da próxima vez façam menos barulho para que dê para ouvi-los, né? E agora, peço que Deus esteja aí na casa de vocês. Eu creio que sim, que Ele está. Que Deus está cuidando de cada um de vocês, né? Da família, do lar, tá bom? Também estou me cuidando, tá? Ansiosa, esperando, né? Essa volta. Não sei como vai ser, mas Deus sabe todas as coisas, tá bom? Então, meus amores, se dediquem aos estudos, tá? Mesmo à distância, façam as atividades, façam tudo com muito capricho, com muito amor e dedicação, que vai dar tudo certo, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Agenda, gênero textual, conto. Atividades, livro, páginas 114 e 115. Vocês vão ficar com essa atividade aí, tá? Deixa eu só comentar um pouquinho com vocês o nosso projeto, né, do Lendo, que foi muito legal. Eu gostei muito de fazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ok? E como é que tá as produções do Pequeno Escritor, né? O livrinho Pequeno Escritor. Fizeram, capricharam, tá tudo ok a história. Então eu espero que esteja toda a história já pronta no livro. E depois, com certeza, a tia Ângela vai poder dar uma olhadinha. Tá certo? Espero, hein? O que é conto? O que será que é conto? Conto é uma história? O que é conto? Vamos ver? Conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa. Lembra da narrativa? Nós estudamos narrativa, o gênero narrativo. Tendo começo, meio e fim da história. Então, toda história tem começo, introdução, desenvolvimento e o desfecho, que é a conclusão, certo? No conto, os personagens vivenciam os fatos, eles participam, vivenciam dos acontecimentos. Tudo isso acontece em um lugar e durante um determinado tempo. Então, vai ter o lugar aonde vai acontecer esses fatos, certo, meus amores? O conto pode ser narrado por alguém que também é personagem ou por alguém de fora, outra pessoa que só observa, né? Que apenas observa os fatos. Então, o conto pode ter esses narradores, né? Vamos ver? Características do conto. Então, botei algumas observaçõezinhas aqui para que vocês entendam melhor o conto. É uma narrativa geralmente curta, narrador em primeira pessoa, participa da história. Primeira pessoa participa da história. Terceira pessoa não participa da história, é o observador, não é isso? Apresenta uma história em um conflito. Vai ter aquele conflitozinho onde a história vai ser toda passada, ok? O tempo da história é pequeno, alguns dias, por exemplo, né? O espaço também é reduzido, um cômodo da casa, por exemplo. Então, esse espaço não é tão imenso, é uma parte, certo? Só que dentro do conto há outros tipos de conto.
conto de terror. Eu coloquei aqui só para enfatizar para vocês como são os contos de fadas, né? Vocês estão lendo ou já leram aqueles livrinhos que eram contos de fada, não é isso? Escrevendo, estão produzindo, tá certo? Então vamos ver aqui. Contos de fadas. Normalmente, os contos de fada começam e terminam com palavras e frases típicas, bem conhecidas. Era uma vez e viveram felizes para sempre. Isso é muito comum no conto de fada, né? Com frequência, a história tem personagens de realeza ou então palácios e castelos fazem parte desse cenário. Então, o conto de fada, castelos, reis, rainhas, fazem parte desse cenário. Geralmente, durante a história, acontece algum tipo de magia. Tem alguma magia, né? Acontecimentos, personagens ou coisas aparecem em grupo de 3 ou 7. Os contos de fadas são histórias com personagens boas e más. Tem aquelas bem más, né? E tem aquelas boazinhas. Normalmente, as personagens boas saem vitoriosas. Por isso, felizes para sempre. Não é isso? E aí, crianças, vocês entenderam o que é um conto? Bem fácil, né? Pois muito bem. No livro de vocês, na página 114 e 115, tem a proposta de redação, onde vocês vão fazer essa proposta, caprichar, seguir todo o roteiro que está aqui, certo? Para poder criar ou contos de fada ou não, você vai escolher, tá bom? Na página 114 diz assim: no trecho do conto A Vida Íntima de Laura, vimos que a autora Clarice Lispector escreveu sobre a vida da galinha Laura. Então, esse texto, né? Esse textozinho, ele ainda não foi trabalhado, tá bom? Mas se você quiser dar uma lida nesse texto, não tem problema. Você dá uma lida nesse textozinho, A Vida Íntima de Laura. Escreveu sobre a vida íntima da galinha Laura, seus pensamentos, suas ações, seu jeito de ser. Você já parou para pensar sobre a vida íntima dos animais? Né? Será que eles pensam? O que será que eles pensam? Quais são os seus gostos, desgostos? O que você acha que os animais diriam se conseguissem falar? O que é que eles falariam? O que é que eles diriam? O desafio agora será escrever um conto, não é de fadas. Aqui eu só apresentei um tipo de conto, certo? Tem o de terror, tem o fantástico, mas eu apresentei o conto de fada e o que é um conto em geral. Mas o livro, ele pede o seguinte: os problemas e os pensamentos de um animal. O desafio é escrever um conto sobre a vida, os problemas e os pensamentos de um animal. Crie uma história seguindo as etapas a seguir. Os contos escritos pela turma, isso aqui depois, né? Posso reunir e montar aí, né? Um livro, alguma coisa. Por enquanto, você vai pensar no animal e na vida íntima desse animal. Planejando suas ideias. Decida sobre qual animal será a história. Pode ser um animal de estimação, um animal da fazenda, um animal selvagem. Segundo, né, na página 114 ainda. Escolha se o seu texto será escrito em primeira ou terceira pessoa.
A Vida Íntima de Laura, que é uma história contada em terceira pessoa, que você pode ler depois, tá bom? Para lhe dar uma ajuda. Não é Laura que fala sobre si mesma, é um narrador. Então, ela é em terceira pessoa, ela não participa. Mas se você quiser, o próprio personagem pode contar a história. Então, vai ser em primeira pessoa. Ele conta e participa da história, certo? 3. Pense qual será o nome desse animal e como será a sua personalidade. Como é a vida dele, o que ele gosta de fazer, quem são seus amigos. Pensou no animal, escolheu, né? Se é primeira, terceira pessoa. Vamos para 4. Pense também nas características físicas desse animal. Como ele é? Tem algum traço que o diferencia dos outros animais? Né? Se for um animal bem exuberante, quais são os traços diferentes dele? Na 115, planeje o que vai acontecer com o personagem ao longo do conto. Ao longo da história, o que vai acontecer com o personagem? O que é que esse personagem vai fazer nessa história? Não se esqueça de considerar qual será o espaço e o tempo do conto, onde e quando se passa a história. Aonde vai se passar? Quando vai acontecer? Certo? Vem o rascunho. No caderno, escreva um rascunho do texto pensando sobre tudo que você planejou na etapa anterior. Então, você no caderninho faz o rascunho, tá bom? E depois você vai revisar o seu texto. O rascunho é para que você possa revisar o seu texto. Se tem parágrafos, se está escrito corretamente as palavras, se tem começo, meio e fim, se é uma narrativa, se tá tudo, os personagens estão todos do jeito que a proposta do livro está pedindo. Então, é muito importante seguir a proposta do livro, 114 e 115. Confira se o seu conto tem começo, meio e fim, acabei de falar. Confirme se no seu texto estão indicadas informações sobre o personagem, a história, o tempo, o espaço. Você depois vai conferir tudo. E o texto final? Reescreva o texto com base nos apontamentos da etapa anterior e ilustre-o para deixá-lo mais atraente e interessante para o leitor. Então, você pode criar as imagens também, né? Sempre é muito bom, né? Um livro quando tem imagens, né? Chama muita atenção. Entregue a versão, depois você vai me entregar, né? Mas se você também fizer o seu conto e quiser enviar para a tia Regina ou para o meu contato que vocês já têm, né? Eu posso ler, não tem problema. Eu vou ler com maior carinho, tá certo? Mas se isso não acontecer, eu vou ver depois, com certeza. Porque eu creio que logo estaremos juntos, tá certo? Então, capriche na sua atividade, na sua produção de texto, tá? Seguindo todos aqueles passos, né, que são importantes. Parágrafos, pelo menos 3 parágrafos, o número de linhas, né, 15 linhas, tá certo? Então, assim, faça com todo o carinho. O quarto ano, 10 linhas, né, o mínimo. Ah, tia, mas eu posso passar? Claro que sim. É uma narrativa, é um conto, é uma história. Então, abuse da sua imaginação. Então, redação é impossível a gente não produzir. Nós vamos produzir sempre, tá certo? Então, conto com vocês, confio na criatividade de vocês, muito, tá? Então, vamos nos ver na próxima aula, tá certo? Um beijo, muitas saudades de vocês. Aproveitem bem, leiam esses textos. A leitura engrandece.
A leitura amplia o vocabulário. Então é muito importante ler. E você tem todo o tempo do mundo agora para ler. Tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.